aí, meu aluno? Vamos estudar história aqui para ficar esperto? Então vamos. Hoje vamos estudar independências na América Latina, ou seja, os processos de emancipação política, de descolonização dos países da América Latina que pertenciam, que eram colonizados pela Espanha ou por Portugal, como no caso do Brasil. Mas para falar da América Latina e desse processo de independência, a gente precisa ir lá para a França. A gente precisa falar primeiro da Revolução Francesa e do Napoleão Bonaparte. Se vocês se lembram bem, o Iluminismo, essa corrente filosófica, ela influenciou a Revolução Francesa. E o Iluminismo já havia se disseminado aqui pela América Latina, os ideais liberais, é, os ideais aí relacionados ao fim do absolutismo. Aqui no Brasil a gente pode falar da Conjuração Mineira, por exemplo, que é de 1789, muito influenciada pelo Iluminismo. Então, após ali o processo revolucionário francês, quem assume o poder é o Napoleão Bonaparte. E a gente já sabe que ele decreta o bloqueio continental e quem desobedecesse esse bloqueio continental, ele invadia com as tropas, com o exército napoleônico. É o que vai acontecer em 1808 com a Espanha e com Portugal. Em 1808, o Napoleão Bonaparte vai invadir a Espanha e, na sequência, também Portugal. Os espanhóis vão ficar numa situação pior. O rei da Espanha vai ser tirado do poder e o Napoleão vai escolher um camarada para governar a Espanha. Já Portugal vai conseguir fugir para o Brasil. É aquele episódio da vinda da família real para o Brasil em 1808. O rei de Portugal, com toda a corte portuguesa, vai fugir para a colônia, no caso o Brasil, utilizando lá os navios ingleses. Então Napoleão até invade Portugal, mas a organização política portuguesa estava aqui no Brasil. Quando Napoleão invade a Espanha e força a vinda de Portugal para o Brasil, ele vai interferir de alguma forma, indiretamente, na história da América Latina. Porque todos esses países vizinhos ao nosso país, ao Brasil, que falam língua espanhola hoje, eles eram dominados pela Espanha. E eles vão aproveitar essa fragilidade causada pela intervenção do Napoleão lá na Espanha para declarar suas independências. Nós não vamos falar um por um desses países, a gente vai falar de maneira geral em relação às independências da América Espanhola. Olha comigo esse mapa, essa imagem que eu coloquei aí para a gente ver. A gente tem a partir de 1809 a Bolívia se tornando independente, depois 1810, 1811 e 1820, conforme a coloração aí da legenda. E o Brasil está cinza, porque só vai se tornar independente em 1822, depois de todos os outros países ao redor. Basicamente, com exceção do Haiti e do Brasil, nós podemos falar o seguinte, que esses países vizinhos ao Brasil, eles se tornaram independentes a partir da ação de uma elite local, uma elite que é chamada de elite crioula. Quem são esses caras? São descendentes de espanhóis brancos que tinham poder político e econômico nesse momento aí na América Latina. Essas elites, elas vão romper com a metrópole, ou seja, com a Espanha, e vão se tornar independentes, ou seja, vão começar a mandar no próprio território, no próprio país, nesse caso. Vão surgir dois camaradas, o Simão Bolívar e o San Martí, líderes desses processos de independência. Eles vão percorrer aí vários países da América Latina, levando os ideais independentistas, levando esses países à independência. E se a gente pensar no caso brasileiro, é uma situação muito diferente do restante da América Latina. No Brasil, a nossa independência foi feita pelo Dom Pedro I, ou seja, um membro da corte portuguesa, um filho do Dom João VI. Em 1820, o Dom João VI, que era o rei de Portugal, vai retornar a Portugal e vai deixar o Dom Pedro I como príncipe regente. Ele vai sofrer pressões para retornar a Portugal também,
mas vai dizer que fica no Brasil. E em 1822, no dia 7 de setembro, lá com o tal do Grito do Ipiranga, o Brasil vai se tornar independente de Portugal. Percebam, enquanto nos nossos vizinhos da América Latina houveram guerras em que a elite local tomou poder de maneira violenta, a partir da ação de líderes populares, né, o Bolívar e o San Martín, no Brasil, um membro da própria elite portuguesa vai declarar a independência do território. Olha só o tamanho do nosso país, do Brasil, em relação ao território, e olha só o tamanhozinho dos nossos vizinhos. O nosso processo de independência está relacionado de alguma forma, além de outros motivos, para essa característica aí, essa configuração da América Latina. O Brasil, em 1822, no momento da independência, ele era cercado por repúblicas baseadas lá no iluminismo, baseadas nos ideais revolucionários, né, do iluminismo, liberalismo, pá. Isso é uma generalização, né? Cada caso é um caso. Mas o fato é que Portugal percebeu que caso não se fizesse a independência do Brasil, ela ia chegar através de algum movimento revoltoso, semelhante à Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira, que já havia acontecido, a Conjuração Baiana e uma série de outros movimentos que houveram no nosso país, principalmente no Nordeste brasileiro. Então, em 1822, o Brasil se torna independente, é obrigado a pagar uma indenização para Portugal por ter se tornado independente e basicamente a gente troca de dono. Se antes quem mandava era Portugal, agora os acordos que foram feitos no pós-independência, as dívidas que foram feitas com a Inglaterra, basicamente fizeram com que o Brasil se tornasse de alguma forma dependente da Inglaterra. É como se o patrão passasse a ser a Inglaterra. É isso aí, espero ter ajudado a entender esse assunto. Até a próxima!